Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, queridas irmãs. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma quarta de luz aqui do nosso Núcleo Espírita Teles de Menezes. Antes de anunciar o palestrante, bem como o tema da noite, eu vou fazer a leitura do livro ainda hoje, de Chico Xavier, que vai funcionar como a nossa preparação de ambiente. A lição é a 103, que diz: o idealismo operante, a fé construtiva, o sonho que age, são pilares de todas as realizações. Vou convidar aqui para a tela o palestrante da noite. Boa noite, Carlos, tudo bem? Boa noite a todos que nos assistem. Uma alegria estar aqui. Vamos nos preparar agora para a nossa prece inicial. Deus, Mestre amado Jesus, amigos espirituais, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui juntos para que possamos refletir acerca das lições apresentadas pela nossa doutrina espírita. Que a mensagem de hoje possa fazer morada em nossas mentes e corações e que consigamos aplicar o conteúdo aqui adquirido no nosso dia a dia. Que assim seja. Boa noite novamente aos irmãos e irmãs presentes. Hoje nós teremos o nosso amigo Carlos Gomes, que é de Itajubá, Minas Gerais, do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, que vai falar sobre o tema muito interessante, os jovens do Evangelho. Com a palavra, nosso amigo Carlos. Muito obrigado, Lucas. Quero saudar a todos e a todas com votos de paz, de alegria, de muito trabalho, saúde. E agradecer pelo convite de estar aqui nesse programa, pela primeira vez nesse canal, nessa união Minas Gerais com Bahia. E agradecer a você que está aqui, né, nos assistindo, e também a Espiritualidade Amiga, quando ela nos oportuniza um encontro como esse, para a nossa reflexão em torno da doutrina espírita, em torno do Evangelho, em torno da vida. Então, nossa proposta de hoje é apresentar alguns jovens que contribuíram com o movimento cristão, né, com seriedade, com dedicação, com trabalho, né, que o movimento exige até hoje, e com isso motivar, né, os jovens presentes e os presidentes de centros que motivem os jovens, porque não sei como é aí na região, mas aqui, na região de Minas Gerais, está sobrando idoso e faltando jovem no centro espírita. Então vamos falar desses jovens e aproveitar esses jovens em nossas casas. Então, eu escolhi alguns jovens aqui para falar da vida deles. Eu começo com um jovem que eu conheci através do livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, né, daqui de Minas Gerais, editado pelo seu mentor Emmanuel, que é o livro Paulo e Estevão. E é justamente o jovem que dá título, né, ao livro Estevão. E ele começa, né, eles dois começam o livro, né, a narrativa, falando que no início esse jovem ele tinha um nome hebraico Gesiel, né? E esse Gesiel tinha aproximadamente 25 anos, mas era uma pessoa circunspecta, né, séria, já com espírito nobre, comedido, né, nas suas ações, ponderado nas suas palavras, nos seus gestos, né, bastante sério, discreto, trabalhador, obediente, disciplinado, né, um jovem ou um filho que todos nós gostaríamos de ter. E a história começa em Corinto, e ali ele vai narrando várias dificuldades que os israelitas, né, que era a família dele, estavam enfrentando junto aos romanos, né? E em todas essas dificuldades, ele morava com a sua irmã Abigail, seu pai Iorredeb, e em todas as situações, ele sempre se mostrou bastante sensato e lúcido, até mesmo em relação ao pai dele, né? Quem já leu o livro vai se lembrar de uma situação em que o pai se envolveu e envolveu toda a família, e ele pede ali, para não dar conselho ao pai, que era mais velho, que o pai lesse os pergaminhos que estavam sobre a mesa, né? As escrituras de Moisés, eles tinham o hábito de ler, né? Para poder o pai abrir os olhos do pai, para ele não continuar cometendo aqueles atos que ele estava
cometendo. Tá? E aí passa a história, e nós vamos dar um salto na história agora, e vamos encontrar esse jovem, agora já em Jerusalém, mais à frente, numa instituição chamada Casa do Caminho, né, que foi fundada pelos apóstolos após a desencarnação de Jesus, justamente para dar o pão material para aquelas pessoas que eram abandonadas nas ruas, os idosos, os doentes, e o pão espiritual, falando, né, de Jesus para eles. E quem estava à frente dessa casa era Simão Pedro, né, um dos apóstolos, e ele vai receber esse Gesiel, de alguma forma ele chega lá, só que ali ele já está com o nome de Estevão, né? Já aconteceu várias situações ali, e ele precisou mudar o nome e recebeu o nome grego, agora, né, de hebraico para grego, Estevão, né, que quer dizer coroa. E ali ele foi albergado, né, nessa instituição, e ele conheceu, através de Pedro, a história de Jesus. Né? Aí nós vamos fazer a nossa reflexão, né? Como é conhecer a história de Jesus contada por Pedro, que caminhou com ele. E Estevão logo se empolgou com a história, porque, como judeu, né, eles estavam esperando esse Messias, né, de Isaías, até a época, 700 anos, e esse Messias, né, estava sendo aguardado, anunciado, e quando ele descobre que ele já veio, né, e que toda a história que aconteceu, ele já introjetou esse Jesus neles, se apaixonou por esse Jesus, o que nos faz pensar que ele já o conhecera na espiritualidade, e ele ficou ali trabalhando, né, com os voluntários ali daquela casa. Teve uma reunião, né, entre os trabalhadores, e o próprio Simão Pedro pediu que se nomeassem 7 auxiliares para o serviço nas enfermarias e nos refeitórios. E entre os 7 escolhidos estava Estevão, que começa ali todo um trabalho junto ao movimento cristão nascente. Só que esse jovem, ele já veio preparado, né, por ser um espírito mais evoluído, que quando ele falava do evangelho para as pessoas, ele conseguia tocar o coração dessas pessoas com bom ânimo, né, para aqueles idosos desalentados, né, decepcionados da vida, cansados, aquelas mães aflitas, né, todos os necessitados naquela faina do dia a dia, à noite iam ali para ouvir Estevão, né? Mulheres do povo, né? Trabalhadores, né? Oprimidos, e com as palavras dele, aquelas angústias da vida, né? Aquela necessidade de paz, né? Ele conseguia com aquelas pessoas que iam lá para ouvir. Ele até era disputado, todo mundo queria ouvir Estevão. Só que com isso, ele começa a ficar famoso em Jerusalém, né? Porque aí ele foi considerado como sendo o escolhido ali para essa pregação. Né? Todos, até os que estavam com eles ali trabalhando, dizia que era a sua palavra que era iluminada pela sua fé, que era ardente e pura. Né? E parece que ele tinha... Eles falavam de magia, mas a gente sabe que é um magnetismo, né, que abraça as pessoas e que o deixa muito inspirado na sua fala. Mas, com essa fama, as pessoas começaram a ir mais lá do que nas sinagogas dos judeus. Então, os israelitas arrumaram um jeito de denunciar esse rapaz como blasfemo, né, que estava falando contra as leis de Moisés, e que isso era considerado um crime na época. E eles conseguem conduzi-lo até o Sinédrio, né, que era aquele local onde reuniam os doutores da lei, né, os rabinos, os anciãos lá da comunidade israelita, para decidir, né, quem que era, né, como seriam os costumes, quem que estava obedecendo aos costumes, as questões religiosas, tudo era decidido ali. E, nesse dia, muitos anciãos, até de outras cidades, foram ali para conhecer esse jovem famoso e debater com ele. Então, nós vamos encontrar
tanto na Bíblia, né, no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículo 15, né? Pode anotar aí para depois dar uma olhada lá, em que no próprio Novo Testamento está dizendo, né, que todos os que estavam sentados no Sinédrio, fixando os olhos nele, viram o rosto dele como se fosse de um anjo. Né? Veja como é que ele conseguia magnetizar até os doutores da lei com a palavra vinda do coração. E quando ele foi atacado, né, e tem toda uma narrativa aí, ele vai se defender. E aí ele vai, né, encerrar um longo discurso que está também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 2 a 53. Olha, mais de 50 versículos desse discurso dele, que é belíssimo, né? Convido a todos depois a dar uma olhada em Atos dos Apóstolos, onde ele começa falando da história, ele também israelita, né? E todos ali israelitas, judeus, começa lá no pai Abraão, né? Como que se deu a história dele, né? Que recebeu as orientações de Yahvé, né? Orientação para sair da cidade, falando das descendências, que para os judeus isso é muito forte, né? As descendências de um povo que luta, né? Pelas suas terras, fala de Moisés, fala das tábuas da lei, né? Fala da terra prometida, e vem traçando todo o histórico, né? E as pessoas ali embevecidas, tanto porque estavam falando da história deles, como a forma como ele estava dizendo. Só que aí ele chega no Messias prometido, dizendo que ele já tinha vindo e que eles ali o tinham matado. Aí ele assina a sua sentença de morte também, né? Porque quando ele menciona isso, os judeus ficam enfurecidos, né? Começa toda uma discussão até que eles pegam Estevão, arrastam para fora e o apedrejam, e ele se torna o primeiro mártir do cristianismo. Então, esse é o primeiro jovem, né, que eu quis fazer aqui uma síntese da sua história, que foi fiel às leis de Moisés e depois a de Cristo, né, como Messias prometido, e ele não teve medo, né, não teve medo de divulgar o evangelho e de morrer em nome dele, sendo fiel até o fim. Então, veja que esta é uma característica dos jovens, né? A impetuosidade, a ousadia, né? Quando eles abraçam uma causa, eles não têm medo de defendê-la e vão em frente, né? Enfrentando até um sinédrio para expor as suas convicções. Por isso que, pegando ali o talento dos jovens, nós conseguimos caminhar com eles e vamos colher bons frutos. Um outro jovem que eu gostaria de falar sobre ele, nós vamos voltar agora para a Casa do Caminho, né, essa instituição que eu falei, e vamos encontrar Simão Pedro, que é o seu diretor, conversando agora com Barnabé. Barnabé, que aderiu, né, à causa cristã, e começou a trabalhar ali com eles, né, e ele estava orientando a Barnabé que ele se tornasse o diretor responsável por um núcleo que havia se formado, né, um núcleo cristão, em Antioquia, né? E aí ele pediu para que ele levasse Paulo de Tarso, que já estava ali convertido, né, ao cristianismo, para que os dois trabalhassem nessa comunidade, né, fazendo companhia para ele, que seria o diretor. E ele aceitou, Paulo aceitou, né, e os dois foram para Antioquia. Ficaram lá um tempo, né, até que quando eles retornam a Jerusalém, eles ficam hospedados na casa da irmã de Barnabé, chamada Maria Marcos, né? E ela já tinha o costume de oferecer a sua casa para que aquelas reuniões ali, né, de leitura, de estudo dos pergaminhos, falando sobre a história de Jesus, acontecesse, né, no período da noite. E a sua casa, então, se tornou ali uma verdadeira igreja, né, ou eclesia, reunião, uma assembleia, né, para se falar de Jesus. E Maria vai conversar com seu irmão e com Paulo, né,
que o sonho dela era oferecer o seu filho, João Marcos, né, bastante jovem aí na história também, e para que ela queria que ele fosse também um missionário, entregando ao ser um trabalhador de Jesus, né? E aí ela pediu ao irmão e a Paulo que o levasse para Antioquia, né, para ele aprender com aqueles missionários, e até porque Jerusalém ainda estava sendo, né, eles estavam sendo muito perseguidos, né, presos ainda por causa daquela questão do Saulo, e coração de mãe, a gente sabe, né, da preocupação com um jovem, e ela gostaria que ele saísse da cidade e, ao mesmo tempo, aproveitasse, né, essa ida do tio, né, com um amigo, para ele se educar, né, no Evangelho. E o jovem estava ali do lado, ouvindo, né, empolgado, parecia que ele estava também interessado. E Paulo, né, bastante perspicaz, resolve fazer uma arguição, né, do rapaz, uma avaliação, para ver se era ideia só da mãe ou se realmente ele queria ir. E aí ele diz o seguinte: bom, você sente realmente uma verdadeira vocação para esse ministério? Aí, como todo jovem empolgado, ele responde, né? Sem dúvida, né? Mas ele fica com o pé atrás, né? Por que ele está me perguntando isso, né? E Paulo ainda apertou um pouco mais. Como você define o seu propósito? E aí ele se inflou todo, né, para responder, né, naquela coisa de jovem, falando: eu penso que o ministério de Jesus é uma glória, né? Sinto-me preparado para os labores do Evangelho. E, além do mais, mamãe, apontou para ela, faz muito gosto que eu aprenda os melhores ensinamentos nesse sentido, a fim de me tornar um pregador das verdades de Deus. Vamos guardar essa frase. O sonho da mãe dele era que ele se tornasse um pregador das verdades de Deus. Vamos ver lá na frente se isso vai se consumar. Então, ficou satisfeito com essa resposta dele. E aí disse a ele o seguinte: se você realmente pensa assim, João, eu não duvido que você vai triunfar, né, no seu futuro, né, na sua vida, porque a finalidade divina deve representar o nosso objetivo supremo de vida, né? E com isso ele se deu por satisfeito e parou de interrogar o rapaz. Mas Barnabé foi mais pragmático, né? Ele foi mais prático ali, queria falar de uma coisa mais objetiva, né? Então ele pegou o sobrinho e falou: ó, você tem que estar preparado para o espírito de sacrifício, para essa nobre missão, né? Não se preocupar com o cansaço, entregar-se de corpo e alma ao serviço do mestre e compreender os seus deveres, que são justos dentro da sua escolha, né? E o menino acordando, né, concordando com tudo, né? Estava empolgado, estava querendo conhecer cidades novas, né? E jovem adora novidade. E o plano deles era voltar para Antioquia, né? Esse era o plano de viagem. Só que Barnabé, né, que tinha nascido em Chipre, disse a Paulo, né, que tinha um projeto de ir até a sua cidade natal, né, embora ela fosse um pouco mais longe, né, para poder chegar a Antioquia, que ali ele queria levar a palavra de Jesus também. E Paulo aceitou, ficou contente, falou: nossa, quanto mais a gente divulgar a palavra do mestre, melhor, né? Mas aí ele questionou: mas e o jovem? Né? Aí foram lá conversar com o jovem e continuou empolgado: não, quero ir sim, né? Se fosse hoje, ele falaria: bora lá, né? Ele quer mais é caminhar. E Paulo ficou meio desconfiado, né, de muita empolgação, né, como a gente, né, quando chega alguém para trabalhar no centro espírita muito entusiasmado, a gente fica meio com o pé atrás, até quando vai, né, esse entusiasmo todo. E aí Paulo continua perguntando para o rapaz: e se houver muitos obstáculos? Aí o menino já estava empolgado: eu saberei vencê-los, mas pode ser que tenhamos muitas dificuldades.
E o rapaz, hei de encontrar as forças necessárias. Aí Paulo, quase que rindo, falou assim: olha, se você der um testemunho tão grande como essa coragem que você está apresentando agora, não tenho dúvida sobre a sua grande missão junto aqui ao ministério. E assim foi. Né? Aí eles foram para a missão, estava sendo um sucesso, visitava cidades, convencia as pessoas, convertia as pessoas, formava novos grupos, né? Divulgava a mensagem. Né? E João Marcos ali, colaborando, né? Cheio de energia, o que precisava dele, ele estava sempre disposto. Só que o tio ficava observando e começou a perceber uma certa tristeza no rapaz, um certo murmúrio, uma certa reclamação que estava trabalhando muito, e foi conversar com Paulo. Aí Paulo falou o seguinte: tá bom, quanto mais trabalho, melhor, porque o serviço no bem é a muralha defensiva das tentações, para nós espíritas, das obsessões. Né? E eles andavam, né, de cidade em cidade, e alguém tinha que ficar responsável pela alimentação. Então, Barnabé, né, cuidadosamente ali, sugeriu que o menino João Marcos ficasse responsável pela alimentação. E o rapaz fez uma cara de quem não gostou muito dessa função. Paulo, percebendo isso, falou o seguinte, quis contornar ali a situação. Então tá bom, daqui para frente vamos diminuir as nossas necessidades e os gostos alimentares. Vamos comer só pães, frutas, mel e peixe. Né? Mas como eu já tenho, né, experiência em fritar os peixes, deixa que eu me encarrego dessa questão da alimentação. Então está ali resolvido um conflito que estava se armando ali. E como nós sabemos que quando resolvemos um conflito, vem logo um outro, né? Já estava chegando um novo conflito. Quando eles falam ali para o jovem que eles iriam para mais uma cidade. Aí o jovem não se conteve. O Dick rompeu, ele falou: nossa, mas eu pensei que nós não iríamos além da Panfilha. Aí começou o rosário ali, né? Não temos recurso para atravessar aqueles grandes precipícios, florestas infestadas de bandidos, né? Os rios com cachoeiras que impedem até a travessia dos barcos. E de noite, como é que nós vamos dormir? Né? Essa viagem não pode se fazer assim, não, né? Sem os animais, sem os servos, e nós não temos dinheiro para isso. Aí Paulo deu aquela olhada para ele, refletiu e falou o seguinte: olha, João, quando trabalhamos para alguém, devemos fazê-lo com amor. Você está dando muita importância aos obstáculos. Olha como que isso serve para a gente também. Né? Vamos pensar em Jesus. Olha quantas dificuldades que ele teve que vencer para ficar aqui conosco. Né? E o rapaz ouviu, baixou a cabeça. Aí, à noite, Barnabé vai conversar com Paulo e vai dizer, né, que o rapaz estava decidido a voltar para Jerusalém e não continuar a viagem. Paulo ficou bastante desapontado, né? Não falou nada, mas 2 dias depois, estão lá os 3 no porto, se despedindo, né, de João Marcos, que está ali meio sem graça, com um sorriso amarelo, indo, né, no seu destino para Jerusalém. Paulo o abraça, né, meio friamente, né, mas ainda deu um último conselho para ele. Deus te abençoe e proteja, mas não se esqueça de que a marcha para o Cristo é feita igualmente em fileiras, e todos devemos chegar bem. Só que aqueles que se desgarram têm de chegar por conta própria. Né? Foi a última orientação de Paulo. E o tempo vai passando, né? Eles trabalhando ali em Antioquia um tempo, alguns anos, e eles resolvem convidar Simão Pedro, né, que estava dirigindo Jerusalém, para vir passar uns dias com eles em Antioquia.
E Pedro aceita. E aí, quando chega o apóstolo Pedro, Simão Pedro, como Paulo ficou alegre em recebê-lo e ver quem veio com ele, João Marcos. Ele, então, não tinha abandonado de todo as atividades evangélicas. Então, ele só não queria ficar viajando e sofrendo ali com os dois. Paulo agora o abraça, né, efusivamente, né, com mais afeto, né, e ele continua essa caminhada. Então, essa é mais a história, né? Mais uma história de um jovem, João Marcos, que mais à frente vai se tornar o evangelista Marcos, que tem um livro no Novo Testamento. Né? Porque assim como ele começou a acompanhar Pedro, ele começou a anotar as palestras de Pedro, contando a história de Jesus, e escreveu o livro. Né? Ele escreveu em grego, ao contrário de Mateus, que tinha escrito em hebraico, né? Justamente para os judeus da época. E agora sim, voltando àquela frase do início, a mãe teve o seu sonho realizado, porque ele se tornou, de fato, um pregador das verdades de Deus. Tá? O que fica para nós? O que fica para mim? Que a gente não deve desistir dos jovens. Né? Devemos investir neles, a gente não sabe que fruto que eles vão dar lá na frente, a gente tem que dar os recursos, colocar numa escola de evangelho, num centro espírita, né? Na mocidade espírita, e vai crescendo com ele ali até se tornar um adulto trabalhador espírita. Né? Um outro jovem para a gente conhecer. Paulo agora vai para outra cidade. Esses jovens todos nós encontramos no Novo Testamento e no livro Paulo e Estevão, como eu já falei. Paulo segue para Listra, né? E ele vai se hospedar na casa de uma senhora, né, chamada Lloyd, que é uma viúva de um grego que era bastante abastado, e ela tinha um neto de 13 anos, mais ou menos, né, que era bastante inteligente, generoso, né, amoroso com a avó e também com a mãe Eunice, né, moravam os três ali. E esse Timóteo, porque os israelitas têm o hábito de ler a Torá, né, todos os dias, e ele lia os pergaminhos e já se encantava com as leis de Moisés, com aqueles escritos sagrados, né? E quando Paulo começa ali a contar a história de Jesus para aquela família, né, ele percebe o brilho no olho do menino ali, escutando a história, que ficou deslumbrado com aquela história, né? Ele já gostava da história de Moisés, agora acrescenta o Messias esperado, né? E começava a fazer pergunta, e Paulo fazia questão de responder, e percebia ali um crescimento de um futuro trabalhador. Então, Paulo ficou nessa casa por 3 dias, e o menino, à medida que ele ia, né, realizando os trabalhos da casa, né, nos seus afazeres, Paulo falando na cabeça dele, respondendo as perguntas dele, e Paulo, né, que estava ali, claro, com Barnabé, seu companheiro de viagem, fundaram ali naquela casa o primeiro núcleo do cristianismo daquela cidade de Listra, né, na residência dessa viúva que contribuiu muito, né, com o movimento espírita também, e o Timóteo, mesmo jovem, prometeu que ficaria ali auxiliando o desenvolvimento dessa igreja que estava sendo formada, né, esse grupo. E aí acontece um fato nessa cidade, que Paulo vai pregar no outro dia na praça, como sempre fazia nas cidades por onde passava, e aconteceu uma situação lá onde ele foi apedrejado, né? As pessoas se voltaram contra ele e quase perde a vida. Aliás, as pessoas acharam que ele tivesse morrido, o jogaram lá no monturo, e é Timóteo, que, né, viu toda a cena, que foi buscar ajuda, depois levou Paulo para casa, no outro dia eles saíram da cidade, mas veja, um jovem, Timóteo, salvou a vida de Paulo, que poderia ter morrido ali abandonado, né? E esse Timóteo foi crescendo junto com a comunidade, né, formada ali pela sua avó e a sua mãe. E quando Paulo retorna, agora acompanhado de um outro jovem chamado Silas, ou Silvano, ele retorna a essa cidade de Listra, fica hospedado nessa mesma casa e vê que o jovem agora, né, com mais idade,
chegando do trabalho, ele se tornar aquele cristão, né, trabalhador mesmo, né? E aí ele começou a contar as novidades, o que ele tinha conseguido na cidade, de converter as pessoas, né, de atrair mais pessoas para aquele grupo. E, inclusive, existiam 2 judeus ali bastante influentes na administração pública que ele conseguiu converter para a doutrina do Cristo, e a igreja estava crescendo, né, e desenvolvendo a parte social, amparando doentes, né, crianças abandonadas, e com isso Timóteo ficou bastante conhecido e as pessoas gostavam muito dele na cidade. E aí o que vai acontecer? A mãe e a avó de Timóteo fazem o mesmo pedido que Maria Marcos tinha feito em relação a João Marcos. Pede a Paulo que o aceite como companheiro de viagem, né? E que, claro, que Paulo aceitou ali muito mais do que o João Marcos, porque já conhecia o trabalho de Timóteo, né? E ele foi com eles. Só que ele precisou ser circuncidado para não ter problema com os judeus neoconvertidos que faziam questão de manter esse ritual nos grupos que estavam iniciando, né? Agora, o que nós sabemos de Timóteo também? Que a primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, né, da cidade de Tessalônica, nós vamos ver lá que quem está escrevendo, ele coloca logo no início, é ele, Timóteo e Silas. Então veja que ele já foi importante no auxílio às cartas de Paulo, né, tão importantes para a gente no dia de hoje, né? E quando Paulo, lá já no fim da vida, né, está preso em Roma, e ao lado dele um amigo que ele tinha conquistado, o médico Lucas, né, ele pede a Lucas que escreva uma carta a Timóteo, que ele chama de discípulo amado, tá? E pede para colocar na carta que Timóteo venha e traga João Marcos. Veja como é que, né, Paulo não ficou magoado com João Marcos, ele pede para eles virem auxiliar nos serviços apostólicos ali em Roma, já que ele estava preso, né? Não podia sair para realizar todo esse trabalho. E nós vamos encontrar no Novo Testamento 2 cartas a Timóteo, né, que o Paulo escreve, e nas cartas ele trata Timóteo como filho do coração, adotado pela fé, e aconselha Timóteo a se orientar como um continuador da sua obra em nome de Jesus. Eu fiquei pensando, assim como Paulo é um continuador da obra de Jesus aqui na Terra, passando essa mensagem cristã, Timóteo, né, e outros jovens foram continuadores da obra de Paulo após a sua desencarnação, né? Então veja que Timóteo também nos mostra um final feliz daquele jovem que adentra, abraça a causa e aproveita sua energia jovial para o trabalho. E mais uma vez Paulo, né, nessa cidade de Antioquia, onde ele ficou mais tempo, né, junto com Barnabé, fazendo o seu trabalho, ele conhece um outro jovem, né, acabado de sair da infância, né, da sua pré-mocidade, de nome Tito, né? E ele também, aquele mesmo processo, né, da criança ficar empolgada, quando esse Tito está com mais ou menos 20 anos, né, ele acaba sendo importante ali nessa cidade de Antioquia, que agora os judeus, né, os não-judeus, os gentios, já começaram a frequentar, e ele estava ali, né, atendendo as pessoas, falando do cristianismo. E uma coisa interessante que Paulo faz em relação a Tito, porque Paulo era tecelão, né, construía tapetes para vender numa tenda ali na cidade, ele ensina o ofício para Tito. Então, quando Paulo precisava sair em missão, quem o substituía na tenda era o Tito, que ficava lá, né, fazendo tapete, vendendo para que essa renda fosse para sustentar a comunidade, né? Não era para lucrar, nem ganhar
com o tapete. É um trabalho, né, que Paulo dizia que não queria ser um peso para as comunidades por onde ele passava, então ele oferecia o seu trabalho e ensinava o trabalho para que o outro continuasse também, né? E aí vai acontecer uma situação que, com as perseguições em Jerusalém, eles começaram a passar por várias dificuldades e escreve uma carta para Paulo se ele não poderia ajudá-los, principalmente financeiramente. Então, ele faz, né, uma arrecadação ali com os frequentadores e leva, né, para Jerusalém e leva Tito com ele. Então, vai ele, Barnabé e Tito para Jerusalém. Chegando lá, na Casa do Caminho, quem está à frente agora da coordenação é Tiago. E Tiago era aquele mais radical, né, que ainda tinha muitos resquícios, né, judaicos, implicava com Paulo, né, queria ver se Paulo realmente tinha se convertido, ele não acreditava muito, né? E aí eles vão fazer uma reunião na Casa do Caminho, e quando estão os três ali, o Tiago vai dizer, né, até com certo tom de superioridade: irmãos, é justo saibamos quem é esse rapaz que trazeis a este cenáculo discreto. Por quê? Qual é a nossa preocupação? Nossa preocupação é fundamentada nos preceitos da tradição, né? Ele que era tradicionalista, né? E essa tradição manda a gente examinar a procedência da juventude para que os serviços de Deus não sejam perturbados. Olha a implicância de um mais velho com um jovem que está adentrando uma comunidade cristã que podemos associar com uma comunidade espírita, que tem gente que implica com jovens também, e não dão protagonismo ou trabalho para ele nas casas espíritas, né? E aí Paulo, né, conhecendo Tiago, já fala com ele, ó, este é o nosso valoroso colaborador de Antioquia, né? Falou, né, com certo orgulho. O nome dele é Tito, e ele representa uma das nossas grandes esperanças na seara de Jesus Cristo, né? E aí tem toda uma narrativa lá. Sei que depois da reunião, de tudo que aconteceu, Paulo agora vai com Silas para uma outra cidade chamada Tauros, e fica Barnabé e Tito responsáveis pela coordenação da comunidade de Antioquia. Então já deu uma responsabilidade para ele. E essa comunidade de Antioquia era visitada, né, por vários viajantes que queriam conhecer, né, porque se expandia se divulgava muito que ali se falava do Messias, as pessoas queriam conhecer essa história, né? E lá chega um visitante, um jovem médico chamado Lucas. E quando ele ouve Paulo falar de Jesus, ele fica bastante impressionado, se aproxima de Paulo, quer ouvir mais vezes. Aí Paulo convida a visitá-lo na tenda no outro dia, e de dia passa Lucas a ficar junto com Paulo, ouvindo a história de Jesus, até que Paulo consegue convertê-lo, né, a ser mais um. Que interessante que é esse jovem Lucas que muda o nome, né, que eles se identificavam como do Caminho, por causa da instituição, né, Casa do Caminho. E Lucas dá a sugestão que mude para cristão, já que eles seguiam Cristo. Então, a partir de Lucas é que surge o termo cristianismo, e eles passam a se chamar cristãos, né? Então, olha a ideia de um jovem mudando até mesmo uma história, né? Então, Lucas fica com Paulo até o fim da vida, é quem ficou com ele até a sua desencarnação, né? Na Bíblia a gente vê muito isso, nas cartas de Paulo, né? Aquele amigo fiel. E Paulo, a meu ver, ele tinha um olhar clínico, né, sobre os jovens que ele ia conhecendo, qual que ele já poderia pegar como alguém que iria trabalhar com ele. Então, essas histórias, né, de jovens, né, que começaram cedo o seu trabalho com o Cristo e depois se tornam adultos, né, valorosos, é que nós devemos
nos espelhar, nos inspirar, ler, conhecer e ver quem é que pode continuar isso no movimento espírita. E nós temos também os jovens do movimento espírita, né? Um jovem que podemos falar dele, Leon Denis, né? Que teve uma infância pobre, não conseguiu estudar, né? A família mudava muito de cidade, ele se tornou um autodidata e o que ele mais gostava de fazer é passar em frente à vitrine da livraria e ficar namorando os livros ali, vendo a capa, o título, a cor, né? Saboreando com os olhos aqueles livros, né? Que ele gostava muito. E teve um dia que teve um livro que chamou a atenção dele, porque no título estava escrito O Livro dos Espíritos, do autor Allan Kardec. Então, ele, mesmo muito pobre, conseguiu um dinheirinho, comprou aquele livro e começou a ler, né, mesmo que escondido, né, porque sua mãe sempre estava observando ali o que ele estava lendo. Ele lia à noite ali, né, aquela luzinha de vela, escondia, né, e no outro dia pegava de novo. Só que, ironicamente, a sua mãe já tinha descoberto o seu esconderijo e já estava lendo também o livro, e ambos se tornaram simpatizantes, né, da doutrina espírita. Né? E ele ficou empolgado querendo conhecer esse senhor Allan Kardec, que ainda estava vivo à época, né? Eles são contemporâneos. E 2 anos depois, agora vamos encontrar Leon Denis com 20 anos, Allan Kardec vai na cidade dele fazer uma palestra. É claro que ele foi, né, nesse local, mas à época era proibido, estava se proibindo reuniões a portas fechadas com mais de 20 pessoas. Então, eles tinham conseguido com o delegado autorização, mas em cima da hora foi proibido, eles tiveram que mudar o local. E aí o local foi o jardim onde Kardec estaria hospedado. E alguém precisava ficar ali para falar para as pessoas que tinham mudado a palestra, e esse alguém foi o jovem, né, de 20 anos, Leon Denis. Né? E ele ficou ali, provavelmente, né, uma primeira meia hora, que viu que não chegava mais ninguém, ele também foi lá para assistir a palestra, e ele nos traz o que ele viu. Né? Ele diz que estavam mais ou menos 300 pessoas ali pisando no jardim do Senhor que hospedou, né? Hospedou Allan Kardec, e ele ainda fala sob a claridade das estrelas, né? Apenas com uma vela acesa em cima da mesa, estava se ouvindo a voz grave e doce do senhor Allan Kardec, e o tema era obsessão. Né? Então, esse jovem também, quando começou a falar, né, a discursar, com 23 anos, ele era muito aplaudido, as pessoas viam nele uma forma diferente de discursar. Né? Ele participou de vários congressos, até mesmo como presidente. O último congresso foi em 1925, e ele, já idoso, desencarna em 27, com 81 anos. Então, veja que dos 18 anos aos 81 anos, ele, esse jovem, amadureceu na doutrina espírita, e a história de Leon Denis é belíssima, precisamos conhecer a sua história, precisamos ler os seus livros. Né? Podemos falar também de Gabriel Delany, que é mais interessante ainda, porque os pais, né, o senhor Alexandre Delany, pai de Gabriel Delany, conheceu Allan Kardec, a doutrina, e eles faziam ali na casa deles reuniões mediúnicas, reuniões de estudo, e desde os 4 anos que Gabriel Delany participa, vê toda aquela situação ali, e ainda se fala, né, que ele brincava nos joelhos, né, no colo de Allan Kardec levava brinquedo para ele, né, e ele chegou, né, quando mais adulto, a ser um dos que discursava em frente ao túmulo no cemitério Père Lachaise, da ocasião do aniversário de morte de Allan Kardec. Né? Então, ele também discursou no enterro, né, da esposa do Allan Kardec, Gabrielle Boudet, né? Que morreu desencarnou 14 anos depois dele, já com 88 anos. Né?
Então, nós temos aí Gabriel Delany, que também precisa ser bastante conhecido. Aqui no Brasil, nós temos aqui em Minas, Francisco Cândido Xavier, que desde os 4 anos, né, já tem essa mediunidade desenvolvida, e se não fosse o casal Perácio, né, aos 17 anos, falar para ele que aquilo que ele sentia se chamava mediunidade, que ele era médium, nós teríamos perdido Chico, porque seus pais já estavam querendo interná-lo no Hospital Psiquiátrico de Barbacena, porque o padre falou que ele não tinha jeito, que ele era perturbado. Veja só, a importância do Espiritismo para salvar vidas, né? E foi esse trabalhador, né? Desde os 17 anos até os 92 anos, e não podemos deixar de citar o conterrâneo de vocês aí, Divaldo Pereira Franco, que também desde criança, né, já tinha sua mediunidade desenvolvida e até os 98 anos se entregou a essa tarefa de divulgar, de trabalhar por essa doutrina. Então, eu espero aqui ter estimulado os jovens aqui presentes a fazer o mesmo, né, que esses jovens cristãos, jovens espíritas, né, fazendo a sua opção pelo Cristo, mas sem deixar de serem jovens, né, com as suas brincadeiras. Pode cantar, pode rir, pode brincar, sair com os amigos, mas sem perder o norte e o objetivo da vida e evitando excessos e, né, escolhas que pode fazer sofrer a si mesmo e aos seus entes queridos. Então, mais uma vez, agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês para essa reflexão. Um abraço e que Deus nos abençoe sempre. Agradecemos ao amigo Carlos pela explanação. Tivemos aqui alguns comentários, como a nossa amiga Fica, dizendo que foi uma excelente reflexão acerca dos jovens Muito obrigado. que fazem parte do Evangelho em si. Então, nossa casa agradece, as pessoas que estão aqui agradecem bastante pela explanação que nos foi apresentada. Vamos passar aqui para alguns avisos relacionados ao trabalho da nossa casa, que tem muitos jovens, como citados também por Carlos durante a explanação. Nesta sexta, nós teremos a continuidade do estudo do livro Evangelhos com o Espiritismo, com o nosso amigo Wagner Santana, que vai falar sobre o tema Mundos Inferiores. Na próxima segunda, nós teremos o nosso amigo Vitor Sacramento, que vai dar continuidade ao estudo do livro Pão Nosso, que é o capítulo 77, que é com o nosso amigo Vitor Sacramento. Vale lembrar também algumas atividades relacionadas à nossa casa em si. Uma delas é o nosso atendimento fraterno, que funciona às terças e sextas, das 8h30 às 19h30. Caso vocês tenham alguma questão para conversar, temos atendentes, pessoas capacitadas para tal. Temos também a nossa livraria Marco Prisco, com o Clube do Livro, que funciona nesse mesmo horário, e a cantina, que funciona também antes e depois da palestra em si. Então, agradecemos ao nosso amigo Carlos, nossa amiga Sica pede para que volte sempre, convidaremos também em outras oportunidades. Nosso amigo Era um prazer. Walter se mostra muito grato pela explanação, que foi muito interessante acerca dos jovens que compõem o Evangelho em si. Agradecemos a todos que estiveram presentes conosco, ao nosso amigo Carlos novamente, e vamos passar agora para a nossa prece final. Agradecendo a Deus, ao nosso Mestre amado Jesus, aos amigos espirituais pela oportunidade. Estamos aqui ouvindo sobre as histórias dos jovens que compuseram o nosso Evangelho. Que possamos também incentivar novos jovens a fazerem parte das nossas casas espíritas, para que sejam pessoas que internalizem a mensagem da doutrina e possam também propagá-la adiante. Nos despedimos aqui dos amigos e esperamos estarmos juntos em outras oportunidades. Que assim seja. Agradecemos mais uma vez ao nosso amigo Carlos, lembrando que na sexta-feira, presencialmente, nós teremos a palestra do nosso amigo Wagner Santana, que vai falar sobre os mundos inferiores, essa palestra presencial no nosso Núcleo Espírita Teres de Menezes, às 9h30. Um abraço, Carlos, e até a próxima. Obrigado.